pela provisão na sua casa, pelo depósito no celeiro desta casa. Eu te agradeço, Senhor, por esses dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, no Novo Testamento. Logo depois de João. Capítulo 4 de Atos. Irmãos, o tema dessa mensagem é ousadia. Toda ousadia. Toda ousadia. Nós somos ousados, o ser humano é ousado. O que significa ousadia, no dicionário? A palavra ousadia, irmãos, se resume em coragem, determinação, convicção, certeza. Ousadia se resume em disposição. Ousadia se resume em crer, de tal forma que nada, nenhuma conspiração possa abalar as suas decisões e os seus planos e projetos. Ser uma pessoa ousada é uma pessoa que tem propriedade e conhecimento do assunto que vai ser tratado, e nada vai impedir você do plano que você elaborou, do projeto que você também elaborou, do sonho que você tem na sua mente, no seu coração, de construir, de trazer à existência de algo de benefício, seja qual for o plano e o projeto, não importa a dificuldade, não importa os obstáculos, você jamais vai desistir. E a sua posição, a sua postura, a convicção no seu coração de que esse plano vai se cumprir, isso se resume-se em ousadia. Ousado, determinado. Mesmo que as dificuldades aumentem, mesmo que os problemas surjam de forma muito além daquilo que você esperava, e que possa surgir crise, que possa surgir pandemia, e que venha doença, que venha todo tipo de situações tentando ofuscar a sua decisão, a sua determinação daquele plano, projeto e sonho, mas você não se prostra, você não se rende, e você continua firme no projeto, e você vai alcançar. Irmãos, não tem como não alcançar, não tem como não conquistar se você for ousado, determinado, obstinado, corajoso. Tudo isso é ousadia. E eu quero trabalhar isso com a igreja hoje, para os irmãos entenderem que isso é uma decisão particular, pessoal, aonde não precisa jamais de outros argumentos, de outros contextos e preceitos, para que você possa ser alimentado pelo seu plano. Não, o seu plano Deus te deu, confirmou, está no papel, vai acontecer, porque você é ousado, você é uma pessoa guerreira, e isso vai se consumar na sua vida, porque você jamais vai desistir. Amém? Nós vamos aprender sobre esse assunto, toda ousadia. O texto bíblico, capítulo 4, versículo 23 a 31 de Atos, eu quero ler e trabalhar com os irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Uma vez solto Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste céu e terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Versículo 26. Os reis da terra se levantaram
E as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. 27, porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazeres curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, olha só, vamos raciocinar aqui, vamos meditar juntos. Pedro e João, eles estavam eles acabaram de sair da prisão, foram libertos da prisão, né, de um cárcere que eles viveram, de uma cadeia que eles pegaram por estar no plano, por estar no propósito, por estar dentro da vontade de Deus, que era o plano para Pedro e João e para os discípulos. O plano de Deus para a igreja. João e Pedro estavam cumprindo esse plano e de repente eles foram aprisionados, foram presos por causa da perseguição e a conspiração que já vinha, né, lá, cometeu com Jesus e assim sucessivamente, se estende também agora para os discípulos. Quando Jesus passa por essa conspiração, irmãos, se você voltar atrás e começar a ler o Evangelho todo, no momento da prisão de Jesus, houve um dispersar das pessoas. Todo mundo correu procurando se esconder, se proteger, porque a perseguição era terrível. E era tão forte a perseguição, porque você pensa bem, o mestre, o Senhor da vida, Jesus, estava preso agora. Mas era o plano de Deus, sim. Mas dentro do contexto emocional de cada um deles, irmãos, aquilo foi terror, foi loucura total. E eles não pensaram duas vezes e deram o jeito, do seu jeito, da sua maneira, que é esconder. Inclusive, na ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos em uma casa com a porta trancada, com medo da conspiração. Eles estavam com medo de conspiradores, irmãos, muito terrível, muito sanguinários. João Batista já tinha sido morto, decapitado. Olha só. Estevão tinha sido morto apedrejado. Olha que perseguição terrível. Então, assim, o mestre Jesus também agora já tinha sido morto, crucificado pelos conspiradores. Irmãos, não era pouca coisa para eles entrarem em crise. Não era apenas um argumentozinho. Não era conspiração pequena, era conspiração grande. E eles estavam diante dessa ameaça constantemente. Aqui, recém saído da cadeia, Pedro e João, eles agora reúnem com os outros discípulos, unânimes, está escrito que unânimes, todos, em uma só decisão, em uma só posição, eles começaram a clamar a Deus, a buscar a Deus. Eles buscaram ao Senhor para que o Senhor viesse falar com eles e colocasse dentro deles, de forma muito bem convicta e transparente, coragem, ousadia, para que a obra continuasse. Eles estavam presos, irmãos, Pedro e João, porque eles entrando ali no templo, próximo da porta formosa, estava ali um aleijado, colocado ali há mais de 40 anos, todos os dias para pedir esmola. E ali eles falaram para aquele aleijado: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda. Aleijado de nascença. A conspiração, irmãos, foi terrível. Por isso eles foram presos. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Queridos, 40 anos sendo colocado ali para receber as pequenas moedas.
Será que é mais do que ouro e prata que ele recebeu? Levantar e andar? Muito mais. Acima de qualquer valor, acima de qualquer preço, de qualquer bem financeiro, não se compara o grande milagre, o grande mover e a presença de Deus através daquele miraculoso sinal que foi feito ali. Sinais de maravilhas aconteceram ali. Então vem a conspiração, cadeia para eles, prisão. E eles saem dali, após a prisão, diante deste fato, eles falaram assim: Senhor, não quero que tire de nós os perseguidores, não estou pedindo para o Senhor matar o Herodes, nem o Pôncio Pilatos, não estou pedindo para o Senhor matar os perseguidores, os que não creem, muito pelo contrário, o que eu quero é apenas ousadia. O que nós queremos é coragem, o que nós queremos é força interior, o que nós queremos é determinação, ao ponto que, se caso for necessário morrer pela obra, nós vamos morrer alegres, felizes, regozijando. Irmãos, a ousadia que Deus dá para nós, ela não se resume apenas no fator de fazer para Deus, mas é muito mais além. É nos transformar em pessoas alegres, felizes, regozijando, mesmo diante das piores situações que possamos nos encontrar. De repente vamos nos encontrar com uma situação tão constrangedora, e nesse momento nós vamos estar num mover do Espírito de Deus, de alegria que é inexplicável. Não se explique, não se transfere para outro. Precisa buscar diretamente de quem pode transferir, de quem pode dar. Eu não posso jamais, mesmo que eu e minha esposa somos um só, no contexto de marido e mulher, quando casamos, nos tornamos um só, mas eu não posso jamais, não há possibilidade de eu pegar essa paz de interior que eu tenho e falar assim: Senhor, eu tenho com reserva, eu vou dividir com a minha esposa. Não, isso é impossível. Ela precisa buscar direto de Deus, como aqui foi buscado, os discípulos buscaram, diretamente de Deus, unânimes, orando juntos, para que Deus viesse e depositasse dentro deles essa força, por nome de ousadia. E ali eles receberam essa ousadia para fazer a obra de Deus. Para que no momento de dificuldade seja o pior delas, e eles passarem por aquilo tudo com alegria e regozijo. No livro de Lucas, o Senhor Jesus disse para Pedro, se eu não me engano no capítulo 3, ele falou assim: Pedro, Satanás, ele me pediu para que eu liberasse ele para te peneirar. Ele quer peneirar você, Pedro. Só que eu intercedi ao Pai por você. Irmãos, a intercessão de Jesus foi que não havesse a peneira, no sentido de que Pedro viesse desfalecer. Mas a peneira ia acontecer como aconteceu. A peneira veio. A peneira pegou no 12 em cima de Pedro, dos discípulos. Foram peneirados. Mas a oração de Jesus para que a fé de Pedro não desfalecesse. Olha só, Pedro, você vai passar pela situação terrível. Você vai ser moído, esmagado e mastigado como cana. Mas você não vai desfalecer, porque eu clamei a Deus fé, para que você seja forte, corajoso, e não se prostrar diante da situação. Essa é a posição, irmãos, que nós temos, é nosso por direito. Jesus disse isso para Pedro, resumindo a mim e a você também. As coisas, Pedro, não tem como, é inevitável separar vocês agora numa bola de vidro, num casulo, para que vocês não sofram. Isso não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o reino. O reino é diferente. O reino é todo mundo junto, vocês entrando e saindo aonde eu enviar vocês. Eu estarei com vocês, guardando vocês, para que vocês não desfaleçam na fé. Na oração de Jesus, no livro de João, capítulo 17, Jesus também fala para Deus: Pai, eu oro não somente por esses que estão comigo aqui agora, mas por todos aqueles que ainda hão de crer em mim, através da palavra que será pregada, e eles serão guardados por esta oração que eu estou fazendo. E Jesus disse também nessa oração: não peço que tire-os do mundo, Senhor, mas guarde-os, proteja-os do maligno. Irmãos, a proteção, o cuidado, a segurança,
que Deus dá para mim, para você, para a igreja dele, nada pode romper, nada pode passar e ultrapassar. Nada. Nós somos guardados por um Deus fiel e poderoso. Por isso, não devemos temer as conspirações, as ameaças, essa loucura que está no mundo hoje. As pessoas estão morrendo muito mais de medo, de desespero, do que da doença, irmãos. Se vocês prestarem atenção, o que foi de bombardeio, de notícias terríveis na televisão sobre esse coronavírus. Bombardeio na mente do povo, e o povo fica focado, fixado e alimentando só de coronavírus, e a pouco estão morrendo de medo. Medo. O medo mata mais do que a doença. O medo, irmãos, é um distúrbio dos hormônios. Há um distúrbio dos hormônios provocado pelo medo, e a eficácia dos medicamentos não vai funcionar. A imunidade vai abaixar. Os seus anticorpos, eles vão se enfraquecer por causa do medo, da tormenta, e a doença vai prevalecer. Por isso muitos estão morrendo. Eu não pedi permissão para o Samuel, mas eu vou falar um fato aqui do Samuel. Samuel estava no hospital, lá já sendo tratado. A Rita chegou e deu um choque nele, né, Rita? Posso falar, né? Já estou falando. Samuel, levanta, cara. Respira, você está pensando só em você, que vai de boa para o céu morar com Deus, e nós aqui vamos ficar como, com saudade de você, rapaz? Levanta, eu não quero que você fique assim não. E chacoalhou Samuel. A Rita sabe falar bem como que foi melhor. E Samuel abriu o olho e falou: ai, é verdade, ó. Só eu me posicionar, já estou 0 bala. E aí foi acontecendo o progresso, e Samuel está aqui conosco hoje. Irmãos, é um levantando o outro, por isso que tem que ser de 2. Quando um cair, o outro levanta. Né? O cordão de 2 dobra, a corda de 2 dobra não arrebenta fácil. Por isso somos 2 constantemente. É um segurando o outro. Não entra nesta loucura, nesse departamento de achar que você não vai ser fraco. Um dia você vai fraquejar, e alguém vai te levantar. Irmãos, quantas vezes a minha esposa me levantou? Quantas vezes? Às vezes eu fiquei até assim envergonhado. Meu Deus, como é que eu estava tão cego? E ela veio e me deu aquele choque assim, e eu, uau, glória a Deus, obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa. Quantas vezes? Inclusive, né, para mim chegar até Jesus foi através dela. Foi fé, determinação de uma mulher que creu, e Jesus me trouxe para ele, e hoje eu estou aqui glorificando a Deus. Queridos, ousadia. Os discípulos falaram: Senhor, nós queremos ousadia com o propósito de continuar fazendo, curando, ressuscitando pessoas, levando pessoas a aceitarem a palavra, a crerem e a ser batizados. A ousadia, irmãos, do plano e do projeto, precisa permanecer do foco. Eles não pediram ousadia e coragem a Deus para elaborar um novo plano. Não. Eu quero coragem, força, determinação, Senhor, ousadia, para permanecer. Eles não pediram a Deus coragem e ousadia para que removesse, com palavras de sabedoria, os opositores, não. Eles queriam apenas continuar fazendo a obra de Deus, dentro das oportunidades do Senhor, aonde Jesus enviasse, e os acontecimentos. Irmãos, eles não foram com o propósito de encontrar o aleijado da porta formosa, não. Eles foram para o templo orar. É o propósito, né, do evangélico, do crente, do cristão, é ir para o templo orar, adorar a Deus. E eles estavam indo mais uma vez adorar e glorificar o Senhor. Estava lá o aleijado, lá na porta, pedindo esmola há 40 anos, ali aguardando alguém para te dar uma moeda. E ali aconteceu o momento oportuno, onde eles falam: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho lhe dou, levante e ande. E pegou na mão daquele aleijado e levantou ele, uau, começou a andar. Começou a viver a vida normal. Todos nós, preste atenção, todos nós somos um canal de Deus em relação ao reino e à palavra dele. Todos, pastor, todos. Todo ser humano anuncia Deus, todos. Mas aquele que está no mundo anuncia Deus. Por quê, irmãos? Porque dentro dele tem parte de Deus. Cada ser humano tem uma parte de Deus dentro dele, que é o fôlego de vida. Então, se essa pessoa anda e respira e faz todas as coisas, mesmo que são coisas terríveis, maléficas,
totalmente contrária à vontade de Deus, mas elas estão anunciando o feito de Deus. Elas são de Deus, Deus fez elas. Elas estão anunciando sobre o reino de Deus. Os demônios também anunciam sobre o reino de Deus também, os demônios. Todos eles anunciam. Os animais anunciam o reino de Deus, as plantas, as árvores, toda a criação anuncia e manifesta a glória de Deus diariamente, constantemente. Toda. Nós somos esta criação. Amém? Eu quero ler alguns textos, irmãos, para consolidar dentro de você esse projeto de Deus, de que Ele cuida, esse projeto de Deus de que Ele mantém você, esse projeto de Deus de que você pode se tranquilizar e se fortalecer dentro dos planos e projetos que você vive. Você que é cozinheira, continue sendo cozinheira. Você que é esposa, seja esposa. Você que é marido, seja marido. Filho, seja filho. O projeto de Deus vai ser fortalecido. E você vai viver da maneira tão padrão de Deus, acima da expectativa, além daquilo que você viveu, você vai passar a viver melhor, com força, ânimo e disposição. Muitas das vezes você não tem coragem, irmãos, de fazer a tarefa do dia. Por quê? Falta coragem, força, ousadia. E essa tarefa do dia é o reino de Deus sendo anunciado. Seja qual for a tarefa, sua agenda às vezes fica furada algumas coisas. A agenda está lá e isso aqui eu não consegui fazer, isso aqui também não, ficou para amanhã. Tem coisa que já tem mês rolando. E vai rolando, mês e mês e não faz, e vai passando, e vai passando, e vai passando. Falta ousadia, falta determinação, falta eficácia, falta coragem, falta ser, vamos dizer assim, aplicado, ser íntegro naquilo que você precisa fazer e fazer mesmo. Quantas vezes você falhou nos seus afazeres, por quê? Porque falta ousadia. Irmão, se você faltar com as coisas pequenas, os mínimos projetos de Deus da sua vida, não tem como Ele levar você para um projeto maior. Não tem como, Ele não vai te levar. Se você faltar com um pequeno projeto que Deus confiou em você, quais são os projetos que Deus confiou em nós como ser humano? Primeiro, somos filhos. Segundo, nós somos pessoas, filhos, compromissados com uma série de tarefas diárias do nosso pessoal, do nosso particular. Então, para que nós possamos ir bem em todos os nossos aspectos, nós precisamos cuidar bem dessa primeira parte, de ser filho verdadeiramente e cuidar desse departamento pessoal. Se nós não cuidarmos, irmãos, você vai ter falta, você vai falhar, você não vai desenvolver bem. E se você não desenvolve bem uma tarefa, vai acumular coisas e vai saturando, Daí a pouco você está numa pilha de acusação, você mesmo se acusando, você mesmo se culpando, você mesmo se condenando. Por quê? Porque é lógica, você não conseguiu desenvolver o que você precisava fazer. Porque faltou cuidado, faltou ousadia. Queridos, toda a nossa existência, ela não existe, foi apagado com a borracha, deixa para lá, não. Toda a nossa existência, ela vai ter uma busca de resposta um dia, uma busca de conceito, você vai precisar explicar para Deus a sua vida. Vai ser assim, pastor? Vai, todos nós vamos prestar conta a Deus de tudo que nós somos. De tudo que nós somos. Irmãos, toda a criação de Deus que Ele criou não falha. O único que falha constantemente somos nós. E Deus ainda avisou na Bíblia, os filhos da luz, eles são muito negligentes, não são prudentes. Deus fala que os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz. São caprichosos, são muito ajustados, são corretos. Os filhos das trevas. E os filhos da luz são desorganizados. Deus falou que é assim. Mas podemos melhorar, queridos. Deus não estava ali afirmando, não. Ele estava apenas nos mostrando quem nós somos. Ele não quer que nós somos assim. Ele quer que nós sejamos melhores. Cada dia melhor. Se eu fiz hoje um pouco bom, amanhã eu posso melhorar um pouco mais. Sempre procurando melhorar. Eu estou pregando aqui, irmãos, para nós. Nós somos esse povo. Essa palavra é para nós. Eu estou junto.
Eu estou me esforçando para fazer melhor, para me doar mais e fazer da maneira bem mais agradável a Deus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, abre aí a sua Bíblia, 1 Timóteo 3, 13. Fica aí depois de Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo 3, 13. Olha o que o Senhor diz para mim e para você. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Aí você fala assim, mas diácono, pastor, é só que está na igreja. Não, diaconato, irmãos, são tarefas, fazeres, são dividendos, são compromissos. Se você tem tarefas lá no seu trabalho, você é diácono, você é um coordenador, você é um compromissado com aquela tarefa. Faça bem feito, faça com amor, faça acima da expectativa. Se o seu horário para entrar é 7 horas, chegue 5 para as 7, se é para sair 5 horas da tarde, saia 5 e 5, 5 e 10. Muito pelo contrário, quando dá 4 e meia, alguns já estão prontos para ir embora. Então tudo isso aí, diaconato é só na igreja? Não, em tudo que nós somos oficiados por tarefa, precisamos fazer dentro de uma grande lógica de amor, de graça e de abundância, para que nós possamos, nós sermos elevados por Deus e termos, irmãos, um crescimento de Deus, sermos conduzidos por Deus a algo maiores. Se você fizer assim, você vai ter, irmãos, progresso, sucesso, você vai ser uma pessoa abundante de coisas, de bênção, de segurança, força, e você jamais será lesado pelas situações que querem parar você. Amém? 1 Coríntios, nós vamos lá em Deuteronômio 1, 31, 6, Deuteronômio, Velho Testamento, está lá depois de Números. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Olha o que o Senhor diz para mim e para você. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará e não os abandonará. Irmãos, Deus nos chamou para ser essas evidências. Nós somos essas pessoas. Ah, pastor, falou lá para Josué. Josué estava na vez dele. Josué é apenas um representante que Deus escolheu para nos deixar escrita essa verdade. Seja forte, seja corajoso, Deus é contigo. Ele não te deixará. Jamais, irmãos, jamais Deus vai te deixar dentro do projeto, do plano, da vontade dele. Jamais. Seja forte e corajoso. Deus disse para você ser forte, você decide ser forte. Ah, pastor, eu preciso que Deus derrame em mim um poder para mim ser forte. Não, Ele tá pedindo para você ser. Ser é você dar passos em direção àquilo que precisa ser feito. Ser forte e corajoso, mesmo que o medo está tentando explodir o seu coração, você continua marchando. Ser forte e corajoso, mesmo que você está arrepiando de medo, mas continua marchando em direção ao projeto e ao plano que Deus estabeleceu. Irmãos, ser forte e corajoso, mesmo que toda conspiração agora anuncia contra você que você vai morrer, não desista, continue marchando. Por exemplo, aqui está o projeto para você alcançar com a sua mão, e tem uma guilhotina que vai amputar a sua mão. Estenda a mão, a guilhotina vai bater na sua mão e não vai amputar a sua mão, ela vai quebrar. E se amputar a sua mão, Deus cola de volta. Assim Deus disse a Abraão: entrega seu filho, leve ele lá, ofereça ele a mim, e eu quero ele, você vai matar seu filho, você vai derramar o sangue dele para mim. Abraão foi corajoso, forte, destemido, e assim como Deus falou, ele fez exatamente como Deus falou. E ali Deus deu livramento e falou: Abraão, você sim, agora eu sei que você é um homem fiel.
ali está o cordeiro, ali está a oferta, ali está o sacrifício, eu trouxe a provisão, e você está dentro do meu padrão que eu queria, Abraão. Irmãos, nós temos ricas oportunidades de sermos titulados homens e mulheres corajosos, que venceu todos os obstáculos do maligno, porque Deus é conosco. Deus é conosco. Amém? Seja forte e corajoso. Jamais o Senhor vai te abandonar. Lá, voltando agora no Novo Testamento, 1 Coríntios, rapidão para nós orarmos. Já estou indo aí para a conclusão. Começou um helicóptero ali. O que foi, será, filho? Glória a Deus. Seja forte e corajoso. Vamos partindo para cima. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. O Senhor diz assim para você: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Aleluia! Aleluia! Irmãos, fiquem alerta, alerta, depois dessa palavra, fica alerta, fique esperto, porque vai vir a oportunidade de você usar desta ousadia que Deus já tem para você, é sua. Vai aparecer situações e você fique alerta, firme em Jesus, firme na fé, porque você vai passar, vai traspassar, você vai vencer esses obstáculos, firme na fé. Amém? Mais um versículo concluindo, livro de Efésios, capítulo 3. Opa, para frente. Efésios 3. Efésios 3, versículo 10, diz assim: e isso para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Irmãos, aqui Paulo estava falando para os Éfesos, para os irmãos da época, que toda a conspiração e tudo que ele estava passando de peleja, de perseguição, de grande guerra e batalha espiritual, que eles não desanimassem, muito pelo contrário, permanecessem firmes, ousados, na posição qual Deus nos chamou para ser. Cada um de nós temos um compromisso com a vida. Não vamos desanimar, porque nós temos aí observado as guerras, as batalhas espirituais que os pastores estão sofrendo. Por exemplo, cada pastor sofre uma guerra, uma batalha sofre, irmãos. Cada pastor, cada líder sofre umas batalhas diferenciadas. E são batalhas, às vezes, que alguns irmãos passam a ter conhecimento, passam a saber, e pode muitas das vezes até ficar pensando: poxa, se o pastor está passando por isso, imagina aí, eu estou ferrado. Foi o que aconteceu lá no início. Jesus foi perseguido de morte, eles entraram em crise, porque o grande mestre, o Senhor, o Deus da vida, pegaram ele e mataram ele. Imagina nós então o que vai ser. Então assim, é um laço do diabo, é uma ação maligna, dentro do sentimento, para tentar contra você e contra o plano de Deus na sua vida. Quando você sabe, fique sabendo que o pastor está passando por uma luta, e você pensa: poxa, se o pastor passa por isso, imagina eu. Irmãos, nós estamos na frente da batalha. Pastor Jorge Linhares, em Minas Gerais, está passando por uma batalha terrível. Segunda-feira nós vamos entrar em oração pela vida dele, da igreja lá de Minas Gerais, Batista Getsemane. Ele fez um vídeo, postou no Instagram, nas redes sociais, apenas falando da identidade original de menino e menina. E então, para
um desembargador lá, um promotor, sei lá quem é o camarada, foi uma perseguição de ofensa ao LGBT, à ideologia de gênero, e que está sendo perseguição, e muito pelo contrário, inclusive até o próprio desembargador fala, não houve palavras de ofensa, de perseguição, mas a posição e a narrativa do pastor diz que é ofensa ao grupo, né, da ideologia de gênero. Que ofensa, irmãos? Se eu falar que eu sou homem, agora eu estou ofendendo. E eu vou falar no Instagram, eu sou homem, e tem minha esposa que é mulher, e ela fica grávida, e nasce minhas filhas, nasceu menina. Não pode falar isso, se falar é perseguição. O pastor Jorge Linhares simplesmente falou isso. As criancinhas falavam, eu sou menina, e o outro, eu sou menino, nasci da minha mãe, que é da barriga da minha mãe, nasci da barriga da minha mãe. Só isso. Quem assistiu o vídeo sabe o que está lá. Não houve nenhuma perseguição. Nós vamos parar, irmãos? Não. Eu vou parar de falar a Bíblia? Não. Eu vou parar de falar de que só se existe dois sexos, né? Que é apenas o feminino e o masculino. Não vou parar. Nós não podemos parar. Vão querer colocar 3 banheiros na igreja, nas instituições, nos órgãos? Vão querer, já estão colocando por causa do outro sexo, da outra ideia que tem. E aqui nessa igreja não vai ter esse 3º banheiro. Vai ser só 2, homem e mulher. Podemos ter 2 banheiros para mulher e 2 banheiros para homem. Mas é homem e mulher. Por isso vamos orar pela igreja, no sentido um todo, que a perseguição está vindo aí de forma terrível. Amém? Isso chama-se para nós essa responsabilidade de ousadia. Entrar em oração, em guerra, em batalha espiritual, porque está acontecendo no Brasil essa grande perseguição terrível. Irmãos, perseguição aonde mata o crente não é perseguição. Perseguição aonde queima o crente na fogueira não é perseguição. Perseguição aonde o crente é preso, aprisionado, não é perseguição não. Ah, mas mataram o cristão, não é perseguição, irmãos. Isso é promoção. Perseguição é tentarem nos moldar em uma ideia que não existe. Tentar, através de leis que estão formando, estão elaborando para ser aprovada, aonde nós vamos ser obrigados a andar na ideia dessas leis. Isso é perseguição. E se nós não aderirmos, seremos presos. E que assim seja, se for para ser preso, vamos ser presos. Pelo menos eu vou ser preso. E não vou ter problema nenhum nesse contexto aí, graças a Deus. Amém? Convido os irmãos a ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou orar para que você seja essa pessoa que busque de Deus como eles buscaram. Irmãos, é necessário que o chão trema, que venha tremer o chão aqui, com sinal de Deus. É necessário? Não. Não é necessário. Se Deus quiser tremer o chão aqui, amém, glória a Deus. Mas essa palavra aqui já é tudo, querido. Essa palavra é tudo, o fato já aconteceu, já está aqui, tudo certificado para nós. Nós apenas precisamos agir em cima dessa palavra, ousados, corajosos, determinados, em fazer tudo da melhor forma. Deus disse que você é, queridos. O que a Bíblia diz que nós somos, assim somos. A Bíblia diz que nós somos a igreja, somos tabernáculo, sim, sacerdotes, sim, somos mais que vencedores, sim, a Bíblia diz que é, sim. A Bíblia diz que nós somos o canal, somos o vaso de honra, diz que nós somos ricos em Cristo Jesus, nós somos muito mais que vencedores em Cristo, somos, a Bíblia diz que é, assim somos e assim seremos sempre, não vamos nos prostrar, amém? Glória a Deus. Levante suas mãos para Deus e começa a declarar que a sua vida é uma vida de corajoso, uma vida ousada, uma vida de determinação, uma vida de ânimo, disposição, em que você vai vencer e fazer tudo da melhor forma, da maneira agradável ao Senhor. Determine na sua vida, em nome de Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, Senhor, ela nos certifica, ela nos consolida, ela nos determinou, nós somos determinados no Senhor e para o Senhor. Pai, todas as nossas tarefas, todos os planos e projetos, todos os nossos sonhos que o Senhor colocou dentro do nosso coração, com ousadia e coragem, Senhor, vindo da sua parte, nós vamos andar neles.
nós vamos vivê-los, nós vamos desfrutar deles, e nós vamos fazer a sua vontade. Senhor, aquele que vai ouvir a palavra através da minha vida, da vida dos irmãos da igreja, assim vai acontecer. Aquele que vai ser curado, assim vai acontecer. Aquele que vai ser liberto, assim vai acontecer. Aquele que vai ser alcançado através da nossa vida neste lugar, assim será em nome de Jesus. Meu Deus, se o Senhor disse que este lugar vai recolher almas para o teu reino, assim será. Nós não vamos nos prostrar, vamos permanecer em nome de Jesus. Meu Deus, que a sua vontade, Pai, que foi determinada pelo Senhor na nossa vida, assim, Pai, nós vamos andar nela, nós vamos permanecer. Que o coração de cada um dos teus filhos neste lugar saia daqui hoje, Senhor, totalmente decidido a viver uma vida de ousadia, uma vida de coragem, uma vida, Senhor, de ânimo, disposição e de força no Senhor. Ser forte e corajoso, porque o Senhor disse que é conosco. Por isso, Pai, eu oro abençoando os teus filhos nessa verdade do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, agora eu quero que você repete comigo, porque vai ser uma determinação sua. Repita fortemente. Às vezes você não vai sentir muita força, mas repita. Diga assim comigo: Senhor, a tua palavra, ela é verdadeira. Muitas das vezes eu me perdi, eu desanimei, mas hoje, Senhor, eu sou outro, determinado, corajoso, forte, e vou vencer todas as batalhas. Eu não peço ao Senhor que tire de mim os problemas, mas eu peço ao Senhor, me dê força e sabedoria, coragem para vencê-los, e eles, junto com a minha força, simplesmente vai ser apresentado o Deus da vida, Jesus, o vencedor, o meu Deus, forte e corajoso. Em teu nome, Jesus, me ajuda, Senhor. Amém. Dê um aplauso a Jesus, querido. Glória a Deus. Levante sua mão para o alto. Receba a bênção apostólica. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor, com a sua mão forte e poderosa, que criou todas as coisas, Jesus Cristo de Nazaré, a sua graça redentora e salvadora, que é sobre todo ser humano, e a doce, perfeita consolação do Espírito Santo do Senhor, seja sobre a vida da sua igreja, Pai, aqui neste lugar e em todos os cantos da terra, em nome do Senhor Jesus. E você diz amém? Querido, tenha uma semana abençoada, de sucesso, de graça, de liberdade e de grandes conquistas na sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Tem um cafezinho ali que você possa tomar conosco.